Noite, bem-vindos à Confraria das Lagartixas, aliada à Casa Frida. Eu sou Cláudia Belintani, sou curadora e mediadora da Confraria e quero agradecer a presença de vocês, a introdução da leitura do livro Das Horas Nuas da Lígia, que foi no último encontro, no ano passado. E agora a gente está aqui com essa mulher maravilhosa, com essa alegria, né? A gente vê essa entrevista da Lígia aí, com essa força vital de vida, com essa vontade de viver que inquebrantável que ela teve até o fim, e essa busca constante da vida, do pulsar da vida, né? Através desses personagens que ela falava que os personagens anistiavam. E esse livro, As Horas Nuas, foi o último romance escrito pela Lígia, e tem um estudo de que, de fato, eu relendo, né, pela quarta vez, todos os contos estão embutidos no romance, né? Ela faz citações, uma homenagem a quase todos os contos que ela escreveu. Então, a gente se depara com o herbário, a gente se depara com as pérolas, a gente se depara com o moço do saxofone, apenas um saxofone, né? Enfim, e tem o moço do saxofone também. Então, a gente vai descobrindo, vai despetalando, né, essa personagem maravilhosa que é a Rosona, com esse gato que tem várias vidas. A gente não sabe se esse gato realmente viveu, né, as vidas que ele vai relembrando, ou se ele criou, né? E o que é sonho e o que é realidade, né? E o que é a perda da juventude, como essa Rosona descreve, que está com 59 anos, e ela está acabada, porque ela é narcisista, ela vive através da imagem, ela não aguenta conviver com a decrepitude do corpo, né? E ela vai se esvaindo através da bebida, e vai tendo uns momentos de lucidez, né, durante o processo. E é tão gratificante ver essa mulher se reinventar e buscar o passado. E a Lígia traz também, nesse livro, o realismo fantástico, né? Que ela viaja com um gato que teve várias vidas, que pensa, que quase que fala, né? Que, na verdade, ele é um narrador. Ela tem a Nanta, que é essa psicanalista, que é uma figura maravilhosa, né? Que está lá cuidando das mulheres numa delegacia de mulheres, e que escuta, que se apaixona por um homem que mora no apartamento de cima, e que ele se transforma num cavalo, e ela tem uma relação com esse personagem, com essa metamorfose, como se ele, a princípio, como se ele fosse um paciente, e de repente ela se envolve completamente com um homem que vira cavalo e quer libertar esse homem dele mesmo. Então, são o desafio é mais importante. A gente vai falar sobre luz na fotografia, vamos ter exposição com fotos das pessoas que participam do desligou. Bom, enfim, é uma coisa maravilhosa, é uma viagem incrível, é o Gregório, o Diogo, né, a Dionísia, a Cornélia, impressionante esses personagens que vão passando pela frente da gente, que vai se desmistificando, e a Rosona avaliando cada um deles, convivendo com esses personagens, e ela traz para a gente essa coisa de se reinventar sempre, né? Completamente. Ela busca, ela mistura personagens, parece inclusive persona do Bergman. Ela vai se metamorfoseando também nas personagens. Ela consegue ver a própria vida. Ela vai escurecendo junto com a sala. Por isso que a gente trouxe o conto, né? Que a gente discutiu a juventude, o filme A Juventude, que também é essa perda da juventude, e para trazer essa história da Rosona, para a gente poder discutir aqui essa história maravilhosa, esse romance maravilhoso. Esse é o nosso primeiro encontro. Então, eu queria agradecer vocês que estão aqui e queria passar a palavra para a Casa Frida, para que ela possa abrir também a roda junto com a gente. A palavra é sua. Boa noite. Prazer estar aqui, sou a Carla, psicanalista da Casa Frida, é um projeto que a gente estuda a relação do luto com a arte. E esse projeto aqui também do Ciranda, junto com a Cláudia da Confraria, que a gente faz aqui com todo carinho e uma curadoria muito especial para vocês.
E agora, finalmente, entrando aqui na primeira parte do livro, que é uma parte maior, que a gente vai discutir hoje. E eu preparei aqui uma fala bem breve para a gente começar. Eu vou começar aqui. Bom, iniciamos a primeira parte das Horas Nuas, título em que uma das protagonistas da história define como registro de suas memórias. Ela nua, sem tremor e sem temor. Palavras claras, horas claras, vestir as horas peladas, uma por uma. O que interessa está escondido, adentramos na penumbra do inconsciente. Rosa, a primeira personagem, é uma atriz que se sente abandonada pelo marido que morreu e o amante que vai embora. Ela ia se embrulhando em tanta coisa e não sabia mais como sair desses embrulhos. E o que seriam esses embrulhos? Esse termo é usado também quando não estamos nos sentindo bem, com o estômago embrulhado, algo indigesto, que é difícil de digerir. O que seria difícil de digerir para a Rosa? Ela está se despedindo da sua juventude e se aproximando cada vez mais da velhice. Deseja não ver e não ser vista. Bebia e não acendia as luzes. Uma personagem complexa que está lidando com o luto da impermanência. Sejam das pessoas em sua vida, do seu passado ou do seu corpo que se transforma. Prefere o escuro, para quem está se entregando. O que será que está difícil de se ver? Uma narrativa autorreferente se mantém abastecida de álcool, se embrulha nas garrafas em uma tentativa de se proteger do inevitável. A passagem do tempo? Ela se recusa a se olhar no espelho. Quem seria ela, afinal? O próximo protagonista é o Raul, o gato fantástico. Ele traz recordações de suas vidas passadas, de quando se apaixona pela primeira vez. Entra no rio menino e sai um homem. Nessas recordações, faz um furo no tempo. Olha por esse furo e se reencontra como um jovem romano de poucas falas. Agora, como gato, também mia pouco. Na vida passada, morre por excesso de heroína. Um jovem suicida, cena em que se recorda morrendo, seu corpo já sem vida, um observador da cena do hospital. Como gato, tinha uma ligação intensa com Gregório, ex-marido de Rosa. Ananta, a psicanalista que mora no mesmo prédio de Rosa, defensora das mulheres que sofrem violência. Presencia o vizinho que se transforma em um cavalo. Acompanha sua metamorfose e algo começa a se transformar nela também. Nos três personagens há o elemento da transformação em comum, a rememoração do passado em Rosa e Raul, além da mudança para um corpo que envelhece e a passagem da vida de um jovem para a condição de gato. Ananta acompanha essas metamorfoses, assim como um psicanalista em um processo de análise. Assiste a transformação do seu vizinho, que passa da condição de homem para a condição cavalo. Os animais fantásticos de Lígia, o contato com o lado mais primitivo do humano. Portaríamos nós um lado selvagem animal? A presença do fantástico em sua narrativa abre inúmeras possibilidades sobre os personagens. Seriam eles reais ou ficções, sonho ou realidade? Na concepção da psicanálise, o sonho é uma realidade sobre o desejo do sujeito. Nesse sentido, adentramos na complexa rede de associações que Lígia Fagundes Telles causa no leitor. Os sonhos são uma forma de elaborar os pensamentos mais selvagens que nos habitam, uma possibilidade de integração de uma verdade até então oculta sobre nós mesmos. Temas como a depressão, a loucura, a solidão, o sentimento de rejeição, a dor de amar e ser amado, o mistério da passagem do tempo, são abordados no livro. Afinal, essas são as horas em que nos encontramos mais nus e vulneráveis diante dessas grandes questões. Bom, então eu vou encerrando aqui, essa foi a fala que eu preparei para a gente abrir o debate e fazer uma observação breve que ela cita alguns artistas, né, como Charlie Parker, a Maria Bethânia, o Chopin, e a gente vai entendendo um pouco mais do gosto musical da Lígia, né? Acho que até uma playlist interessante para a gente escutar depois esses artistas. Então, vou abrir aqui para quem quiser fazer algum comentário, compartilhar as impressões da primeira parte do livro.
Obrigada. Obrigada, Carla, pela participação, gostoso te ouvir. E é verdade, essas horas que não são nuas, né? As roupas que ela vai se embrenhando no tapete, que ela vai lá se enrolando naquilo e não consegue sair. A abordagem do alcoolismo também para fugir da realidade. Às vezes eu tive a sensação nessa leitura em que esse jovem que o Raul se vê, né, refletido nele, que morre de overdose, porque a Rosana também teve um namorado que morre de overdose. A gente não sabe quem é, a gente sabe que o Raul também era apaixonado pelo Gregório, né? E não se sabe se ele conviveu com o Gregório em outras vidas. Ele faz uma miscelânea com esses personagens também, né? E esse Diogo, que eu tive, apesar de ser um personagem que traz para a gente a história do gigolô, né, como se estivesse aproveitando da Rosana, eu tenho a sensação, né, diferente da outra leitura que eu fiz, que ele de fato estava envolvido com ela, né? Ele queria, né? Ela se via refletida no olhar dele, mas ele trazia uma realidade para ela completamente diferente. E o Gregório, que é o ativista político, que tinha todo um equilíbrio, todo um olhar, toda uma decência, um personagem maravilhoso, que parecia que a gente tem a sensação que ele entendia o mundo, né? Muito bacana. E a coisa da perda, né? O tempo todo ela fala das mãos, da perda da juventude, né? E a passagem do Raul com o toureiro, que é quando ele vê o quadro do toureiro, para mim é uma das passagens mais eróticas da Lígia. Eu acho aquela passagem fenomenal, de uma beleza absurda, né? Ela descrevendo aquele ato, ele sem saber quem está por trás dele. Muito linda aquela passagem também. Aquilo mexeu muito comigo. Esse Raul é impressionante, ele é o fantástico mesmo. E a Nanta, que personagem a Nanta, meu Deus do céu, que delícia, como a gente se envolve, ela toda organizada, toda certinha, e de repente a vida dela vira de cabeça para baixo, porque ela começa a ouvir, a sentir essa metamorfose na parte de si. Muito bacana. O Raul é o meu personagem também, Jefferson. Agora a palavra é de vocês, não consigo controlar daqui. Agora é a Eni, boa noite. Por favor, a fala é sua, é só desativar o mudo. Conseguiu? É um botão embaixo. Sim, pronto. Sim, já deu certo. Bem-vinda. Boa noite a todos. Eu tenho acompanhado a Confraria da Lagartixa há tempos e acho um trabalho fantástico. E vi todos os filmes, li todos os livros, todos os contos e comprei a maioria deles porque meus livros são todos rabiscados, escritos, tal. Aí eu sempre assisto sem o vídeo, sem o som. Hoje eu falei, não, eu vou me apresentar. Então, meu nome é Eni, eu sou paulista, mas moro em Porto Alegre há 12 anos e eu sou apaixonada por literatura. Leio muito, e quando eu morava em São Paulo, eu sempre quis ter um grupo assim para discutir literatura, né? E nunca tive. E aqui em Porto Alegre, eu encontrei, além de um grupo de amigas, fiz uma amizade muito bacana aqui, ter um grupo de amigas e discutimos literatura, encontrei vocês, que eu acho uma coisa assim fantástica, maravilhosa. E hoje eu falei, não, eu preciso dar uma contribuição ao grupo, essa que tanto recebeu, né? Então, eu anotei algumas coisas para a gente comentar hoje. Então, eu acho que a Lígia, ela nos faz rir, nos faz chorar com os personagens dela, né? Quem que não se entristece com a Rosona, Rose, que dá vontade de chegar quando ela está deitada naquelas roupaiadas e dar um abraço nela, né? Falar, estamos juntos, qualquer coisa assim, né? Confortar a Rosona. Então, com a Rosa, ela tem por volta de 50 anos, está só no seu apartamento com a sua agregada, rememorando a sua vida. Então, essa agregada já é uma coisa que eu anotei que é uma coisa recorrente na Lígia, né? Então, ela fala aqui que tem a agregada,
deixa eu ver onde eu anotei, daqui a pouco eu acho, né? E tanto ela tem a Dionísia, que é agregada, como ela própria, Lígia, ela teve agregada na casa dela, que ela mostra a agregada preparando os chás, preparando a comida e botando as coisas, não é? Então, é uma figura presente. E essa agregada aprendia o serviço doméstico e morava junto com a família. Então, a família de Lígia também tinha uma agregada. E eu anotei aqui para falar para vocês, deixa eu ver as páginas, anotei tanta coisa, é aqui. Outro dia eu fui num brechó e achei esse livro, Durante aquele Estranho Chá, que fala das anotações da Lígia, da vida pessoal dela, né? Chama Perdidos e Achados, não tem uma sequência assim muito certa. Então, aqui tem muita coisa interessante que eu achei. Deixa eu pegar aqui. Olha, na antiga cozinha da minha infância, o caldeirão borbulhante instalado no fogão de lenha, e Matilde, cozinheira e agregada, preparando a famosa sopa sem receita. Então, tem essa recorrência aí. E a ideia, ela odeia a velhice, ela sofre por estar perdendo a juventude, por estar envelhecendo, né? Então, ela fala que velhice, oh, meu pai, que palavra desprezível. E quando a Lili convida ela, porque a Lili é a grande amiga dela, né? E quando a convida para fazer um cruzeiro, ela fala, não, Lili, não. Ó, não é bom ficarmos exibindo a velhice nessas viagens. A velhice é obscena, querida. E ela fala, eu, quando morrer, orienta já a filha dela, né? Eu quero ser cremada, porque eu não quero ficar vulnerável ao olhar dos outros. Então, a grande preocupação dela com a aparência, com a juventude, não é? E ela conta, nesse livro aqui, Durante aquele Estranho Chá, que uma vez o Sartre e a Simone de Beauvoir vieram ao Brasil e ela os encontrou no restaurante junto com mais uma porção de gente. Isso foi em 1970. E depois, isso foi em 1960, o encontro aqui no Brasil. E depois ela foi para Paris e foi até o apartamento da Simone, conversaram, tá? E depois saíram para almoçar, né? E de repente, a Simone, do nada, a Simone lhe faz uma pergunta. Você tem medo de envelhecer, Lígia? E ela demora um pouco para responder, ou para articular um pouco o francês dela, ou mesmo porque demorou. Então, a Simone diz para ela, então você tem medo, então você está com medo. Quer dizer, a própria Lígia, né, tinha esse medo de envelhecer. Ó, tem vários feedbacks. Eli, sua voz parou. Não estamos te ouvindo. Agora sim. E nos vários feedbacks que tem, num deles aparece o Diogo, seu secretário e amante, né? E que fala que o seu pai era português e a mãezinha era descendente direta de austríacos, loura como os trigais maduros, e nos trocou, marido e filho, por um saxofonista. Quer dizer, aí já nos remete ao conto, né? Apenas um saxofone, né? Quer dizer, a mãe dele fez o que a personagem do conto dela não teve coragem de fazer, né? E se arrependeu pela vida toda. E é angustiante quando ela fala, né? Onde? Né? E eu não aceitava, eu tenho um colar de pérola, eu tenho uma pérola do tamanho de não sei o quê, mas aquela música, onde? Né? A gente fala, ai, por que você não ficou com ele? Então, é um conto maravilhoso. Então, a gente sempre vê que tem um pouquinho dos contos que ela já fez nesse aqui, né? E quando ela fala também de sonhos, né? Porque aqui ela começa o livro assim, bebo devagar, logo no começo do livro, né?
O pano baixa devagar. Desconfio que essa ideia narcisista já andou numa peça. Eu sabia o nome da peça. Enfim, milhares de pessoas banais já falaram nessa banalidade. Um dia eu fico na praia, mas fui verdadeira. Assumi minhas curtas verdades, assumi as mentiras compridíssimas, assumi fantasias, sonhos, como sonhei, como sonho ainda. Principalmente, assumi o meu medo. E aí, eu lendo esse livro aqui que eu falei, que eu achei, gostei, tem muita coisa sobre ela, ela disse que tinha muita vontade de conhecer pessoalmente qual é o nome do... Aquele argentino que ficou cego. Eu vou ver agora mesmo. O Borges. Ah, é o Borges. Aí, uma vez ela estava numa palestra dele e tal, e conseguiu falar com ele, muita gente e tal, mas conseguiu falar com ele no finalzinho da palestra. Aí perguntou, se tivesse que deixar uma mensagem, ele já estava muito doente, quase cego e tal, uma mensagem para as pessoas, uma mensagem de vida, né? Qual o conselho, qual a mensagem que você deixaria? E ele disse, ele fixou em mim um olhar de névoa e a larga cara abriu-se numa expressão iluminada. O sonho, ele exclamou. Acreditar no sonho, entregar-se ao sonho, porque só o sonho existe. No dia em que meu amigo escritor deixou de sonhar, matou-se, não suportou a realidade e preferiu morrer, esse meu caro. E ele estava se referindo ao Horácio Quiroga, que é um escritor uruguaio, mas que morou muito tempo na Argentina e conhecia o Borges, né? E ele se suicidou aos 59 anos. Então, e outra coisa, aqui ela fala da mulher goiabada. Quando ela era menina, a mãe era pianista, né? Mas ela era dona de casa, porque o pai jogava, era muito gastador, e eles eram pobres. Então, para sustentar a casa, né, ajudar, enfim, com as economias, ela fazia goiabada. E ela fazia a melhor goiabada que tinha. E a Lígia vendia, né? Então, ela faz sempre referência àqueles tachos em que a mãe mexia, e saía a melhor goiabada do mundo, né? Então, eu fui juntando essas coisas das Horas Nuas e desse outro livro que eu li, que me enriqueceu muito a leitura, e achei muito bacana e queria repartir um pouquinho disso com vocês. É isso, tá? Obrigada. Obrigada, Eni, pela presença, delícia te ouvir, essa pesquisa é bem bacana. Ela também faz alusão ao herbário, quando ela fala da filha, a Cordélia, quando ela era pequenininha, que ela amassava, ela guardava as folhas dentro dos cadernos. Tem um conto dela maravilhoso, que é um chá bem forte, 3 xícaras também, que ela está como agregada, que ela está na janela, vendo as plantas, e tem essa coisa da alusão às mãos. Dificilmente, quando a Lígia fala sobre envelhecer, sobre personagens que têm um pouco mais de 40 anos, ela não deixa batida falar das mãos. As mãos é uma coisa que pega muito a história dela, né? Então, a Rosana tinha uma preocupação enorme com as mãos. E neste conto, um chá bem forte, 3 xícaras, ela está na janela, né? E a empregada está rodeando, está esperando a visita de uma terceira pessoa, que subentende-se que é uma menina mais nova e que é amante do marido. E ela fala das veias azuis, e ela está vendo uma roseira, né? E ela fala dessa rosa, do ápice da rosa e da decrepitude da rosa, que dura muito pouco. É muito bom, é muito bacana. Esse aqui eu ainda não li, mas estou com o livrinho dela aqui. E nesse livro, As Horas Nuas, aparece também a fala das mãos, mas é o Diogo quem fala, que a Rosa tinha umas mãos bonitas, sem manchas, né? As mãos dela, né? Ela fala das mãos, e ele fala para ela não usar o esmalte escuro. Porque isso. Para usar esmalte claro.
para usar o esmalte mais comedido, né? É muito bacana. Personagem muito, muito interessante, o Diogo. Eu gostei muito desse livro. Que bom te ouvir, viu, Eni? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Fala, é um prazer Obrigada. estar aqui com a gente, viu? Tem uma fala também do Diogo, só complementando, acho que esse tema que você trouxe, né, Eni, do envelhecimento, que eles estão num diálogo, a Rosona está dizendo, né, o quanto ela não está bem, que ela quer a penumbra, que ela quer se esconder. E aí ele é muito claro e objetivo, né? Falou, só tem um jeito de você evitar a velhice, que é morrendo jovem. Então, isso não tem como mais, porque ela já passou dessa fase, né? Então tem que aproveitar com bom humor, né? Tem que viver a velhice com bom humor. Então, muito interessante essa fala. Está no nosso calendário da Lígia desse ano, que foi muito bacana, que uma delícia como esse calendário rodou, que coisa boa. Eu vi, está lindo. E todo mundo participou, bacana, gente. Obrigada, Eni. Olha, eu fiz com vocês a travessia do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, depois do Miguelim, sabe? Eu tô atravessando junto. Primeira vez que a gente escuta, olha só, coisa boa. Obrigada, Eni. Então, tá. Nada, eu que agradeço. Vou passar então para a Leila agora. Olá, Olá, Leila. pessoal, tudo bem? Tudo bem, Carla? Olá, Cláudia. Então, muito prazer em estar aqui, né? A única coisa, eu não consegui ler tudo, né? Até a página, aqui no meu livro, seria 117, né? Mas, enfim, eu li mais do que a metade, que deu já para me inteirar. Então, assim, exatamente por isso, eu não ouso estar fazendo uma síntese do que eu li, mais do que isso, eu vou estar apontando determinadas coisas que me chamaram a atenção e algumas anotações, né? Eu achei, assim, fantástico, né? Mas, assim, o que me chama muito a atenção é a própria escrita dela, né? Para além do conteúdo, me chama muito a atenção a forma, né? Porque não adianta a pessoa ter muito conteúdo e não poder veicular esse conteúdo numa forma compatível. E ela é brilhante, é uma coisa que a cada parágrafo você fica extasiada, né? Então, eu fiz algumas anotações e, assim, tem a questão da velhice, né, que perpassa toda a história, mas, para mim, chama também muita atenção algo de uma hostilidade, né? E é uma hostilidade tipicamente feminina. E ela dá um pouco a impressão dela não se ver, em poucos momentos, ela se vê sensibilizada. Então, essa é a primeira questão que me chama a atenção, né? Ela tem uma hostilidade, uma acidez aí, que todas as observações que ela faz, seja em relação a ela, seja em relação a todas as outras pessoas, ou considerações pessoas com quem ela nem sequer toma contato, né? Então, essa é a primeira coisa que me chama muita atenção. Outra coisa que eu acho fantástica é um humor, mas é um humor cáustico. Então, assim, aparentemente, ela está só lamentando, ela está falando que não vale a pena, porque isso, porque aquilo, mas ela tem um humor para tratar a cada ponto, né? Ela trata as coisas com... Ela fala essa frase, né? Depois, aqui na página 16, ela falou do Gregório, falou da filha, que se parecia com ele, e fala do Diogo, tal. Aí ela fala: depois do sexo me emprenhava pelo ouvido com suas fumaças intelectuais. La busca de nossa identidade cultural. Mas, aí lá para adiante, quando o Gregório morre, e ela
fala com as pessoas, né, que estão no velório, ela repete essa mesma frase, né? É nossa identidade cultural, né? Então, assim, ela numa cena, né, de velório, ela repete continuamente frases, ditos, né, conceitos e observações, mas eu diria que, de maneira geral, ela usa isso dentro de um mote de humor, e esse humor é cáustico. Eu acho muito interessante. E, assim, eu separei alguns, por exemplo, aqui, né? Essa agregada, né? Essa cuidadora dela, na página 20, que ela está lá jogada pelo chão, bêbada, em cima da roupa suja. Aí a agregada aparece e fala: a senhora me chamou? Escutei um chamado. Ela: cubro a garrafa que ela já viu. Enxerga no escuro como os gatos, né? Uma crítica ferina que ela faz, né? Tipo, eu não consigo esconder nada da Dionísia, né? E eu anotei alguns trechos, gostaria de dar uma lidinha, e vocês me digam, por favor, se for demais, eu fico em um, eu tinha separado 2 aqui. Na página 21, ela fala da mãe, eu acho isso uma coisa tão extraordinária. Ela está falando, né, no segundo parágrafo, tantos pressentimentos no ar, vozes. A voz da mamãe vem numa aragem de cinzas. A fita é de guerra. Rosa, o cinema lotado. Na tela, lama, piolhos e bombas. Aqui embaixo tinha cheiro de pé. Alguém não lavou o pé, avisou mamãe. Era uma vidente com olfato de vidente. Eu empalidecia quando ela sondava o ar pesado de mensagens sempre dramáticas. O céu podia estar azul, sem nuvens, mas se ela sentia o cheiro de chuva, cedo ou tarde a chuva caía fatal. O cheiro quente de vela anunciava no ar alguma morte. Quem? Podia não dizer, mas intuía qual seria o futuro morto e não se enganava. O adocicado cheiro de casamento a fazia sorrir, gostava de festas. Uma tarde nos perdemos num bairro afastado enquanto ela procurava o endereço da costureira que ia fazer meu uniforme de escola. Entramos numa rua de casario modesto, subimos por acaso uma ladeira e antes de lermos a placa com o nome da rua, ela parou. Dilatou as narinas. Estamos perto de um cemitério, avisou. Quase desmaiei de susto assim que dobramos a esquina e topamos com o muro cinzento debruado de ciprestes. Fomos felizes, hein, mamãe? Pergunto e estendo a mão para apertar a sua. Isso é uma coisa extraordinária, né? Fantástica. Aí eu anotei um outro trechinho, e aí eu faço uma observação a respeito, né, da Rosa como uma mulher muito moralista, na verdade, né? Porque ela se diz, né, uma atriz, amante da liberdade e tal, mas ela é cáustica, e também porque ela carrega um moralismo. Aqui na página 23, no último parágrafo, ela diz: a rua suja. Ela está falando exatamente do... ela estava falando do Gregório, uma série de coisas, né, de que as pessoas chafurdam no lixo, parecem contentes. E aí ela diz nesse parágrafo, é curtinho: a rua suja, o teatro sujo, a televisão. Começaram agora a usar crianças nos anúncios de máquinas, sorvetes, refrigerantes. As menininhas fazendo gestos e esgares sensuais de putas. Não tenho nada contra as putas, não é um exagero tanta lição de putaria?
o reino da vulgaridade. Nem 15 anos tinha Cordélia, nem 15 anos, e já começou a sair com a homenzarrada. Tudo velho, o sexo livre, abaixo as calcinhas, o louco livre, abaixo as grades. Aceito nenhuma censura, longe de mim, hein? Ela usa em até, né? Em, ela usa até. Essa interrogação. Aceito nenhuma censura, longe de mim, hein? Sou uma artista, meu nome é Liberdade. Bradei numa peça com a roupa da própria, mas tenho uma modesta pergunta a fazer. Será conveniente que a loucura e o sexo fiquem assim soltos na praça? O adolescente sem estrutura, o velho sem estrutura, o povo inteiro, meu pai, o país da imaturidade. Aí ela fala que tanto o Gregório, né, tanto o Gregório como o Diogo, eles tinham posições diferentes, né, e mais cordatas do que as dela, né, e equilibravam um pouco esta ira que ela tinha. Então, posso ler mais um trechinho? Ou fica muito? Posso? É um trechinho da página, aqui é do gato, na página 30, e que fala, aí é outra coisa que chama muita atenção, que é a questão do corpo e das várias mudanças, né? Eu escrevi como transmutação. Então, o gato, ele toda hora está se desencarnando e reencarnando, e sem entender, de maneira geral, muito o que está acontecendo, mas isto é vivido e é transmitido como um processo corporal muito intenso, né? Isso também eu achei belíssimo. Inclusive, o trecho que a Cláudia destacou, eu concordo com a Cláudia, eu acho que é um texto sensualíssimo, né? Que vem o outro por detrás e ele cede e se entrega. Mas esse, na página 30, ele diz: o grito, pelo funil deste grito, escapei do meu corpo, que prosseguia livre no seu ritmo de gozo, mas agora sem mim. Fiquei aturdido, sem entender. Mas o que estava acontecendo? Quando decidi me recuperar, foi como se entre o meu corpo e entre mim mesmo se levantasse uma parede invisível. Bati nesse vidro com os punhos desesperados. O que significava isso tudo? Ainda me via, mas não me tinha. Fui excluído para viver um pasmado espectador do corpo perdido. Bem, aí continua. É exatamente ligado à cena que a Cláudia ficou também impactada, né? Enfim, fantástico, um presente, né? Muito para ler e assim não esgota, né? Por mais que a gente leia, releia e torne a ver, é fantástico, é muito denso, muito bom. É isso. Que delícia te ouvir, Leila, muito bacana, muito bacana. Eu fiquei muito mexida com isso. Esse distanciamento que ela tem em relação à realidade que você está falando, que ela fala dos pobres, dos barracos, né, que estão despencando, e das pessoas que estão morrendo, né, dos políticos, mas ela não tem uma reação. Ela tem um narcisismo tão intenso e tão nosso, tão atual, porque ela vive numa redoma para ela mesma, ela quer apagar o passado, né? Viver aquele momento presente, e é só a coisa da imagem que funciona. E ela fica presa nesse processo, né? E essa passagem que o Raul que ele está vivendo aquilo, que de repente ele é arrancado daquele sonho, a gente não sabe se é sonho, se é real. Se é real. Ou se ele se baseia naquilo para poder aguentar aquele corpo que ele está,
né? Ele Vivenciando. reclama, né? Um corpo que rasteja, um corpo que vê o rodapé. É muito É bacana. muito bom, fantástico. Bacana, muito bom, Leila, te ouvir, viu? Bom Prazer ter demais. você, viu? Carla, com você agora, bem. Um beijo, Leila. Obrigada pela presença e Beijo, beijo. Eu que agradeço sempre. Obrigada, querida. Leila, é muito bom esse ponto também que você fala das mulheres, né? Tem um trecho que ela coloca também, né? Que ela diz assim, que a Rosa está dizendo, né? Concordo, mas mulher detesta mulher. Ainda Pois aquele é. clima de competição com o rei reinando entre as odaliscas. Só essa história de mãe com filha que funciona às vezes. Às É vezes, muito pois bom, é. né? Ela tinha ciúmes da filha. Nossa, tinha um ciúme da Cordélia absurdo. Ela não conseguia conciliar a filha na vida dela, em função da juventude. E ela se relacionava com um cara mais novo, e a filha se relacionava com pessoas mais velhas. O preconceito é imenso. Ela não Imenso, sim. conseguia lidar Sim. com isso. Muito preconceituosa, mas assim, é uma personagem fantástica, né? Parece que ela carrega todas as contradições, né, do feminino aí, né? Então, é o desejo de liberdade, mas na verdade que é uma coisa que funciona de forma meio estereotipada. É assim, é muito denso. A gente precisa ver, rever. É interessantíssimo, muito bom. E parabéns Obrigada, pela Leila. escolha, como sempre, brilhantes. A escolha foi nossa, teve voto agora, né? Bem bacana. Mas é muito difícil como permanecer um pouco na Lígia, porque em função da história, né? Ela foi embora, né? Não pode falar que foi embora o ano passado, mas ela vive dentro da gente o tempo todo. Eu me Nossa. mulheres da Lígia, eu cresci com essas mulheres e elas estão tatuadas em mim. É uma coisa impressionante, as mulheres da Lígia. Obrigada, Leila. Beijo grande. Beijo, Leila. Beijo, Cláudia. Vamos passar então para a Maria Cristina. Olá. Boa noite, Boa Maria noite. Cristina. Boa noite, Carla, Cláudia, todos que estão participando. Foi muito engraçado agora, porque o que eu tinha mais ou menos assim para falar, a Leila falou. Então, eu vou ser um pouco repetitiva, mas eu fiquei satisfeita, porque eu pensei assim, bom, se eu tinha a intenção de falar e a Leila falou antes de mim, quer dizer que eu estou no caminho certo. Então, é o seguinte, primeiro, eu quero dar parabéns para vocês pela introdução, né, desse encontro. Eu achei essa entrevista, eu não sei se ela já estava naquele material que vocês normalmente deixam já preparado, né, essa entrevista. E vocês estão me ouvindo? Estão, né? Estamos te Então, ouvindo, tá. sim. Tá. Então, eu achei muito interessante saber assim um pouco da autora, né, da Lígia, como pessoa, um pouco da vida dela, né? Pouco, mas já deu assim para perceber o quanto que ela era uma pessoa assim muito ousada, né? Muito avante, assim, muito além do tempo dela, né? Pelos próprios temas que ela abordava nos seus livros, né? Na sua obra, e só pelo fato também de ter escolhido fazer um curso de direito e enfrentar uma turma, né? Um curso de direito, como ela falou na entrevista, com 200 alunos e mais ou menos umas 6 mulheres, né? Então, isso assim, me impressionou bastante. E acho que alguma outra coisa também que eu ia falar sobre isso, mas me esqueci. Se eu me lembrar, depois eu volto. Mas o que me chamou a atenção foi justamente a escrita
para mim, começar a ler um livro como esse, não que eu não leia com prazer, mas assim, a minha primeira atitude ao começar a ler é uma atitude de estudo. Eu abro para estudar. Obviamente que me encanta a história, me encanta os personagens, eu fico encantada, mas por que eu digo estudar? Porque a escrita é tão assim, fantástica para mim, eu acho que ela escreve tão bem, e para mim, eu não acredito que não só para mim, mas para, né, para todos os leitores da Lígia, é um desafio, né? Porque muitas vezes a gente lê um parágrafo, ou às vezes até mais, um capítulo inteiro, e depois você tem que retornar para entender onde é que se encaixa aquele personagem que eu estava pensando que era um personagem, não, mas já mudou, e de repente muda assim, sem aviso prévio, vamos dizer, né? Então, e isso é um tipo de leitura que me encanta muito, porque eu me sinto desafiada. E, ao começar a ler a Lígia, eu já sei que eu já tenho aquela vontade, já sei que eu vou precisar de retornar. Então, não vai ser uma leitura apenas, né? Mas várias leituras, né? Então, eu já vou me preparando para isso. Então, isso me chama muita atenção. Essa escrita não chega a ser complexa, mas ela é intrigante. Acho que a palavra melhor é essa, é intrigante, o fato da gente ter que prestar muita atenção para não se perder, né? E, ao mesmo tempo, entrar nesse mundo da autora, né? Os personagens, vocês já comentaram bastante também, são assim maravilhosos. E o que me chama atenção quanto aos personagens é essa relação que ela tem com a filha, né? Às vezes que eu percebi assim amorosa, né? Mas às vezes também um tanto cáustica, e essa não aceitação da filha se relacionar com homens mais velhos, né? E sendo que, como foi falado agora há pouco, né? Ela se relacionou com homens mais novos, né? Então talvez é uma contradição, né? Uma atitude bastante contraditória. Aliás, tem várias atitudes contraditórias, né? E isso que encanta. Então é isso, é a minha impressão. Nem se trata de uma contribuição, mas é a impressão que eu tive, né, até onde nós fomos. Obrigada. Maria Cristina, não é uma contribuição, sim, muito bacana. Esse daquela fase, as brincadeiras dos pais, de repente é um personagem falando, de repente é outro pensando, aí você não sabe quem é quem nos processos e se perde, né? Um tá, de alguma forma, fica enfronhado no outro. É impressionante isso. Isso mexe com a cabeça da gente, esse exercício todo de pensamentos, de posturas, de atitude. É muito bacana isso nela também. Ela faz a gente pensar, ela faz a cabeça da gente se emaranhar, e isso é bem bacana. E essa relação com a filha é uma coisa muito séria. Ela tinha ciúmes do corpo da filha, né? É impressionante como ela vai narrando a história. A cena do banheiro, Maria Cristina, quando ela vai se pintar os pelos pubianos e o Raul lá, que, meu Deus, assistindo a cena é uma coisa impressionante também. E aí fica aquele ping-pong, ele pensa, ela fala, ele pensa, ela fala, e a gente acaba se misturando, e os personagens se misturam mesmo. Mas é uma contribuição, sim, muito bom te ouvir, Maria Cristina. Carla? E essa passagem dela pintando os pelos, né? O Raul diz, né? Ele está com muita raiva dela, diz, acho que ela já foi minha mãe em alguma vida. É muito bom.
mesmo. Ele tem a mulher que enlouquece, ele acha que ela é aquela que enlouquece, aquele menino que fazia uns caracóis, né? E ele fala que ele está sempre rodeado de mulheres, né? Impressionante, é muito bacana. Ele fala assim, o Raul, quem não poupa nem a si mesma não iria agora poupar um gato. É muito bom. Quando ela começa, né? Depois o ritual da tintura dos pelos pubianos. Mas muito bom, Maria Cristina. Obrigada pela sua contribuição aqui na Ciranda também. E vou passar para a Ana Cristina. Olá, Ana Cristina, boa noite. Boa noite, Ciranda. Queria tanto ter estado no começo, mas eu cheguei de viagem, ainda bem que eu consegui entrar. Boa noite para todas. E eu estou assim, curtindo muito, como todo mundo, mas eu estou vidrada pelo gato, vidrada. Eu acho que as observações do gato são sensacionais. Aquela coisa de entrar pelo furo do tempo, mergulhar no rio, como criança, sai menino, aquela experiência tenebrosa lá que ele gostou, depois ele se lembra que era o Gregório que estava atrás dele, mas na frente ele fala, era o Gregório, né? E acho muito interessante, mas eu acredito que eu tenha que falar da trilha sonora desta primeira parte do livro, que tem uma trilha sonora, né? Então, lá no banheiro, que a cena do banheiro é sensacional, com as reflexões do gato, né? Então, ela está pintando lá os pelos pubianos, se olhando no espelho nua, mas, de repente, ela canta, né? Ouvrez-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Aí eu parei, eu comecei a viajar. Eu falei, ouvrez-moi ta porte pour l'amour de au clair de la lune, mon ami Pierrot. Então, eu comecei a desvendar a letra, e a letra é ótima. Porque ela fala, eu vou ler um pouquinho francês, mas vou ler, mas eu me lembro de cantar, né? E é importantíssima essa lembrança dela como escritora, né? Então, au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. Então, para quem fala francês, me perdoe, mas me empresta sua pena, sua caneta, para eu escrever uma palavra, pour écrire un mot. Aí que eu acho muito bonito, porque quando eu era pequena, eu cantava essa parte. Ma chandelle est morte, je ne plus. E isso não é nada almodaviano, né? Não é Almodóvar, né? Ma chandelle est morte. Je n'ai plus de fé. Ouvrez-moi ta porte, por amor de Deus. Mas não é. Ela foi para o vizinho pedir uma caneta, que a caneta dela pifou, a pena. Na verdade, o plino é pena. Então, ela quer a pena do vizinho para ela escrever uma palavra. Então, ela está desesperada. Tão desesperada que ela fala, ma chandelle est morte. Então, a pena, na música, né? A minha vela se apagou. Aí que entra o pedaço que a Lígia coloca lá. Ouvrez-moi ta porte, por amor de Deus. Quer dizer, abra sua porta, pelo amor de Deus. Aí o gato diz lá, para quem que ela está suplicando para abrir a porta? Então, eu achei assim delirante o gato pensar para quem que ela está suplicando. Aí, não bastando isso, ela vai tomar a chuveirada e começa a cantar o Let Me Try Again, do Frank Sinatra, né? Let me try again. Aí o gato, e ela grita dentro do chuveiro, Let me try again. E o gato fala, e eu respondo como respondo para todo mundo, com um bocejo. Eu acho assim, a tirada do gato é sensacional. Ele responde,
Aqui, eu escrevi direitinho. Ele responde a esse Let Me Try Again como para todo mundo com um bocejo. Depois ela se lembra do convento das Carmelitas. Será que tem carmelitas descalças, sem calça, descalças ou calçadas? Mas eu acho que as freiras enlouqueceram. E aí ela conta a história da freirinha que se disfarçava para transar com alguém. Aí ela lembra um tango. Ela se lembra de um tango nisso, que é o verás que todo és mentira, verás que nada é amor. Eu também gostei dessa, porque cai como uma luva. Aliás, eu devo dizer que a Lígia, eu tinha que parar e ficar viajando. Primeiro do Uber, mata a porta, pula amor, depois... Aí ela se lembra do Decadence, né? Dizendo, Decadence está na moda, coisa e tal, parece que está na moda em outra língua, né? Então, eu fiquei me perguntando que outras surpresas virão nessa trilha sonora sensacional e tão bem colocada, que ela... Não, o gato respondendo Let Me Try Again com um bocejo. Eu acho o gato assim sensacional. E ele se lembra do saxofonista nessas memórias dele lá no banheiro, né? Que ele não quer sair do banheiro, porque eu acho que ele estava achando muito divertida aquela história toda do banheiro. E eu queria só frisar uma coisa interessante agora, vendo uma parte mais filosófica séria, que o gato ele faz muita menção ao vento. Então, ele entra no funil do tempo e ele sai com o grito dela. Ele está lá no maior barato com aquele cara atrás dele e tudo, mas ela dá um grito e fala, puxa, eu saí do funil pelo grito, né? Escapei do meu corpo, né? Vejo que eu tenho uma pata veludosa e coisa e tal. Mas ele sempre fala do vento, assim, numa página só ele fala, vejo a minha cara desgrenhada pelo vento, aí mais um pouco sou conduzido pelo vento, aí depois não consigo me afastar da janela que o vento escancarou. É muito interessante esse vento como se fosse uma pontuação do tempo, né? Esses ventos que vão passando. E eu gostaria de falar de uma observação do Douglas, o filho do editor do jornal, lá na juventude dela, que herdou o jornal, era um chefe muito ríspido, que fazia críticas dela em moça no teatro, e depois esse Douglas era muito atencioso com ela, e ela fala uma frase bonita, quando nos olhávamos, eu via minha beleza refletida nos seus olhos. E isso é muito bonito porque eu acredito que quando tem uma amizade, uma coisa assim nutricional entre as pessoas veem o melhor de si no olhar dos outros, né? Então eu refleti isso, né? Isso eu pude entender bem o que ela falou. Então é isso, eu estou aqui viajando muito, esse gato Raul, eu acho assim... Na verdade, o Raul é a Lígia, né? Porque ela escreveu o Raul, então o Raul é a Lígia, né? É isso, gente, muito gostoso. Quem não sabe, Ana Cristina que ajudou a gente com a música do calendário, ela fez um estudo sobre a Lígia, e tem os noturnos também, da Ananta, né? Eu não sei se chegou ali, Ana. Tem, exatamente, muito bem lembrado, Cláudia. Essa Ananta, ela tem um nome meio sânscrito, interessante, e os noturnos, nossa, muito bem lembrado, muito bem lembrado. E quantas coisas mais virão, né? Noturno também, né, no calendário. Aí a gente fez muito bacana o teu trabalho. E essa coisa dá para montar mesmo uma playlist com tudo isso. É impressionante, né? A gente não pensou nisso. Muito bem.
Olha, eu parei na parte do Let Me Try Again, eu nem sabia que eu gostava tanto do Frank Sinatra, mas eu acho que ele me tocou assim, coisas da juventude. Eu gritava também, eu falei, acho que o gato lá do livro vai bocejar para mim daqui a pouco. Muito engraçado. É Eu muito bom. gostei muito. Ana, eu fiquei ouvindo o Charlie Parker também, uma hora que ela cita também ele, né? Eu acho que seria bem interessante a gente fazer a playlist das horas nuas, né? Para a gente A ter esse decadência, acervo conosco, né? né? Uhum. O Diogo, que era apaixonado por jazz, né? Que ficava ouvindo jazz, e ela lá, né? A gente pode brincar com essa história também, todo mundo pode fazer uma contribuição no processo. Acho uma delícia fazer dados juntos. E a Ana pode ir lá e orientar a gente também. Muito bacana, Ana, você estar aqui com a gente. Essa tua presença é uma coisa, uma delícia, uma delícia. Estou feliz de estar aqui, eu curto muito. A gente se nutre, né? Então é importantíssimo, né? Muito obrigada aí pela escolha, por tudo, sensacional. Essa troca é uma delícia. Obrigada, viu, Ana? Você é muito querida. Um beijo grande para você. Obrigada, Ana, pela sua fala. A gente não tem ainda nenhuma mão levantada, mas tem aqui uma fala no chat da Márcia, que ela escreve, acho que uma passagem. O sol no meu rastro, entro depressa na roda de sombra. Não esqueci Deus, mas faço cerimônia com ele como faço cerimônia com Gregório. Só não faço cerimônia com você, tão frágeis nós dois, hein? Feitos da mesma matéria incerta, trancados lá dentro e dando aos outros a imagem da cidade aberta. Entrem, se instalem, nenhuma chave, dizemos, e o cadeado de ferro na porta da entrada. Esse trecho me fez parar por um tempo para tentar identificar quem é esse outro que é feito da mesma matéria. Pensei que pudesse ser o Raul, depois pensei que não fosse Rosona falando, e sim o Raul. Cheguei a pensar em ser ela com seu inconsciente, não consegui achar uma resposta. O que vocês acham? É na página 111. Deixa eu ver se... Essa passagem me lembrou, parece que eu tive a sensação de ela estar falando com o Gregório, né, de alguma forma. Eu também fiz uma mistura aí, olha que interessante, né? Essa brincadeira da Lígia com os parágrafos, com as vozes, né? Que a gente acaba misturando. Mas é muito bacana, é muito linda essa passagem também. Aí tem o lance do Diogo, porque eles são muito parecidos também, né? Que você achou, Carla? Você lembrou da passagem? Não, é que ela fala do Miguel também aqui, né? Tem essa mistura do Miguel com o Gregório, e aí me fez pensar num sonho que ela escreve lá atrás, um sonho que ela tem com a morte do Gregório, né? E que ela está vendo o mar, e ela vê um peixe vermelho, eu não lembro exatamente onde está esse trecho, Logo mas no que começo. escapa. E ela fica gritando Gregório, ela fica atrás desse... tentando encontrar com esse objeto perdido, né? Em seguida aparece o Diogo, que dá uma chave para ela, né? Pede para ela fechar a mão, como se ela fosse segurar a água, e ela está sangrando, né? Um sonho assim, que ela vai deixando rastros, que ela se machuca nas pedras. Então, acho que está misturado, Márcia, assim, eu acho que tem uma mistura aí, tanto que tem essa recordação do Miguel também em seguida, né? E Não sei essa o que chave, vocês pensaram. a chave se transforma em água no sonho, né? Que ela vai contar para Dionísia poder interpretar o sonho. E aí a Dionísia pergunta se eram de águas claras. É claro que ela pensa no Gregório, né? E o Gregório é um personagem. E o próprio Raul fala como é que o Gregório, né? Claro que também tinha ciúmes da Rosona em relação ao Gregório, mas como é que eles tiveram uma filha e dormiram tanto tempo juntos nessa cama, né? Importante, porque a gente fica, os personagens se misturam, depois a cabeça da gente fica embaralhada com os personagens, com os diálogos. Isso é uma delícia, porque a gente também embaralha a vida de uma forma muito louca depois, né? Quando a coisa está lá atrás, a gente, como é que foi aquela história? E de repente a gente vai contar, a história muda completamente de figura. É muito bacana isso que ela faz.
E tem uma coisa da chave dela se fechar dentro dela mesma também, né? Dessa chave que se perde, que ela diz, continuando, acho que esse parágrafo que você grifou, Márcia, o parágrafo seguinte: assim que ele voltou, começou a se sacudir, estabanado, feito um cachorrão contente, espirrando água. Foi A o Diogo, aragem arenosa chegou à minha boca. Com as mãos em garra, puxou para trás os cabelos empastados na terra. Pensei em Miguel. Mas por que Miguel? O gesto de Miguel. Me fechei, Diogo, me fechei e perdi a chave. Então, acho que tem mesmo essa mistura desses amores, né, da Rosona, né, que é o Gregório, o Diogo, o Miguel, e essa chave que se perde, né? Que chave é essa que ela perde? é a chave E da aí, de juventude. novo, o mar. Parece que sim. Muito bacana essa coisa da chave, dessa perda. E o tempo, né? Como ela lida com o tempo, né? Essa coisa do vento, né? Do que o Raul vai, né? Que a Ana trouxe a história do vento, é tão linda a história do vento. Ele também tem a história do sol, dos raios de sol, mas a relação dela com o tempo é uma coisa muito louca também. E ela tem umas cenas que ela me lembrou um filme do Marcelo Mastroianni, do gato, quando ela pega o Raul na fonte, lá, aquele filme, como chama aquele filme? La Dolce Vita, não? Exatamente. Me lembrou a história do gatinho, né? A atriz, né? Toda lá, a história, muito bacana. E ela leva o gato para casa. E o gato preocupadíssimo, você não pode morrer, porque como é que vai ser de mim? Ele fala. Muito bom. E a Nanta, que é uma figura impressionante, gente. E ela sabia, né? Ela avaliza a morte do Gregório, ela sabia de tudo ali. E a gente não dá nada pela história, né? E a hora que o Diogo percebe a cena, que ele começa a remontar toda a história como ele se suicida. E o Raul no colo dele, que coisa mais linda, que esconde quarto, que ele teve a decência de dizer, não quero que ele me olhe, ele não tinha certeza se ele tinha algum tipo de sentimento ou se ele ia sofrer em relação à morte dele. Então ele tira ele do quarto, mas ele acaba entrando, e aí ele sente dor, e aí o Raul percebe que tem uma hora que ele para de sentir a dor, que ele transmite isso para o Raul. Linda passagem. E os fantasmas, né? Essa coisa dos fantasmas voltarem, né? Dele voltar para... Me lembrou Fanny Alexander, no Bergman também, os fantasmas caminhando dentro de casa, o Raul vendo os fantasmas, né? E de repente esses fantasmas se deteriorando. Quantos fantasmas a gente não carrega na vida da gente, que a gente se depara assim, em pensamento, impressionante como ela traz coisas que a gente vive e não tem coragem de dizer que viveu. É muito bom. E parece também essa chave das memórias, do que se viveu, né? Dessa recordação do que se foi. Porque, pelo menos para mim, né, nessa leitura, você vai se perguntando, bom, quem são os personagens agora, depois de tanta metamorfose, né? Assim, tantas coisas já aconteceram, e onde eles estão, né? E tem essa metáfora do mar que ela vai trazendo, que eu acho muito interessante também, que é um mar diferente da Clarice, é um mar mais selvagem, né? Um mar estranho, tanto no episódio do sonho, quanto até nessa passagem, né? É um mar que convulsiona, né? Das espumas, ela dá também um caráter, como se o mar fosse um personagem, né? Talvez esse portador das memórias, né? Dessas águas que se vão e que não tem como se recuperar mais, né? Que tem essa voracidade das ondas, é bem interessante, assim, essa passagem que ela coloca, né, o mar. E é interessante também como ela associa a imagem do Diogo ao bicho, quando ele sai, que ele vai tirar água do corpo.
É muito esse realismo mágico, esse realismo fantástico, essa forma como ela brinca com isso, as metamorfoses, né? O tempo todo existe metamorfose, né? Essa transformação. Todos os personagens sofrem. A própria Dionísia, ela tinha uma religião, depois ela passa para uma outra religião, né? Ela fala, acho que ela faz uma menção ao cigarro que ela fumava e depois, de repente, ela para de fumar em função da religião, que ela se transforma de alguma forma. E essa metamorfose do corpo, né? Que ela brinca que isso não deveria existir. É muito bacana isso. Da Dionísia, ela fala uma coisa que eu acho fantástica, porque a Dionísia para de fumar, né? E a Dionísia fica viúva, e aí ela fala, outras mulheres já estão, né? Tipo, paquerando qualquer coisa. Não a Dionísia, né? Ela guarda aquilo com muito rigor. Aí ela fala, a virtude é triste. Ela faz todos esses comentários sobre a Dionísia e fala, a virtude é triste, a conclusão dela, né? Quer dizer, não tem nada, como assim, não tem nada alegre na virtude. Mas muito bom também esse lance, cada página tem uma citação, tem algo para ser guardado. É impressionante como não tem uma passagem que a gente não respire para voltar, né, para reler, porque insere na nossa memória e mexe com a gente de uma forma impressionante. Essa personagem é fabulosa, fabulosa. E ela brinca com a história, né? E a gente fica inebriada também com esse processo. Essa coisa de envelhecer é uma coisa muito difícil, né? De lidar com isso é muito difícil. A sociedade, mulheres, principalmente no Brasil, é impressionante como as mulheres são colocadas de segundo plano. Você pega qualquer propaganda, tem um homem velho que é lindo. Agora, se aparece uma mulher velha fazendo uma propaganda, você não vê isso. Não existe isso em lugar nenhum. De fato, a decrepitude para a mulher é uma coisa forte, muito séria, muito difícil de lidar, né? Tem que ter uma cabeça muito... Agora as coisas estão começando a mudar, eu acho. Mas ela traz isso lá atrás. Ela vai mexer com isso lá atrás. A violência contra as mulheres, né? A prostituição infantil, né? A política, o Gregório preso, né? Ela traz a tortura. Ela é incansável, ela não fica quieta, ela está sempre cutucando, ela está sempre mexendo em algum processo que mexe com a gente também, né? E esse livro seria o livro de memórias dela, né? Que ela pensa seria o grande finale da Rosona, né? Escrever As Horas Nuas, com umas recordações do que ela viveu. O personagem do Harvey Keitel na juventude, que ele está lá querendo escrever as memórias dele através do filme, né? E ele vê várias mulheres que dirigiu, e a Rosona fica interpretando vários papéis que ela fez na vida dela para deixar de ser ela mesma também, né? É muito. E é interessante que ela, escrevendo, ela vai colocando muito bem as épocas políticas, sociais que vão acontecendo. Com Gregório, eu me lembrei que nessa década de 72, 73, assim, no meio social, até um certo nível, sempre alguém tinha conhecimento de um Gregório que esteve preso. No caso, eu lembrei de um Diógenes, que era namorado de uma das amigas da minha sogra na época, que era um grupo assim de sociedade, como o da Lígia, mas tinha aquele Diógenes que andou preso. Eu lembro até que uma delas guardou as bandeiras do Mao Tse Tung, do Che Guevara no closet. Então, acho interessante que nesse relatos ela vai encaixando coisas. Acho que isso é da vivência mesmo de uma pessoa de idade que foi absorvendo com muita categoria todos os acontecimentos, e ela consegue colocar no papel de uma maneira magistral, né? A história do gato também eu me lembrei do Breakfast at Tiffany's, a bonequinha de luxo da Audrey Hepburn,
com o gato, né? Que o gato ela sai procurando, aí toca aquele Moon River, né? Eu sempre lembro da música junto. E ela chama o gato de gato mesmo, e se abraça, era o referencial dela, era aquele gato, né? Que ela não encontrava, era uma moça que queria se fazer socialmente, e o gato acompanhava ela, e ela perde esse gato. E o nome do gato era Cat, era gato mesmo, né? Como o Diogo queria colocar o Raul de gato de botas, né? Com as botas, o chapéu de feltro, e o Raul lá, mas que o cara querendo cadê as botas, que eu calce as botas, né? Aí eu me lembrei do Antônio Bandeiras, que fez a voz do gato de botas, sensualíssimo, o gato de botas do Bandeiras no desenho. Olha, eu acho que esse livro está assim, uma viagem. Eu acho que eu vou poder ficar em casa sem precisar cinema, nada, porque é assim uma viagem o que ela vai fazendo, linkando, né? E ela, a bonequinha de luxo, né? Tem alusão ao cinema, tem alusão à música, tem alusão à época, e ela preserva o passado no que ela escreve, inclusive. É muito importante isso também, né? É muito eu acho que o passado ele fica atual com aquela viagem no furo do tempo, parece que é aquele devir, que tudo está acontecendo num tempo só, né? O Einstein dizia que não tinha passado, presente, que tudo era ao mesmo tempo, né? Então, acho interessante isso. Tudo acaba sendo naquele momento. Foi isso que eu percebi. É muito bacana, gente. Essa Lígia não tem para ninguém. Muito bacana. E vamos montar essa playlist, então, Ana. Vamos brincar com essa história. E quem quiser participar, vai ser uma delícia. E lembrando que o gato de botas ele tem poderes também, né, Ana? Ele consegue conquistar com que as pessoas façam o que ele quer, né? Só com o olhar que ele tinha. Também com aquela voz, aquele olhar. O Raul me lembrou demais o gato de botas com a voz do Bandeiras. Eu imaginei ele assim, sabe? Que incrível. E ele vai fazer terapia junto com a Rosona, gente. E o besouro guardado dentro do telefone. Olha a alusão que ela faz. Que delícia que é aquilo. Né? Que parecia que aquele besouro ia estourar o telefone, ia sair de alguma forma, as mensagens todas da Nanta, dos pacientes da Nanta desesperados. Muito bom, gente. Muito bom. Né? Essa urgência em querer passar para o outro, né? Aquilo que a gente está sentindo, e não, porque a Rosona passava, mas não encarava, né? Ela fazia esse trabalho com a Nanta, mas ela não encarava a história de verdade. Ela queria manipular a Nanta o tempo todo, lembrando a história, se podia fazer isso, se podia fazer aquilo, se podia pintar, usar esse batom, usar não sei o quê. Muito bom, gente. E ela não se entrega. É muito bacana. Uhum. E tem travessia aqui também, ela cita o Guimarães Rosa, tem um finalzinho aqui da Nanta que ela está acompanhando o vizinho cavalo, e ela finaliza aqui na página 73. O vizinho entrava homem e virava um cavalo. E depois, espera, vamos questionar sem afobação, com lucidez. Mas era possível raciocinar com a frieza de um equilibrista na corda, olhando em frente, um pé depois do outro, obedecendo ao ritmo interior. Isso era decisivo, até chegar lucidamente ao fim da travessia. Então, tem travessia aqui na Lígia também, né? Assim como Guimarães, que ela cita ele aqui numa passagem. Mas é a travessia da metamorfose. O Diogo fala do Guimarães. Tem uma frase do Diogo que fala que as pessoas citam Guimarães sem nunca ter lido Guimarães, que ele andava com um livro de Trotsky embaixo do braço, né? E ela, desde o começo, ela desconfiava dele, que ele nunca havia lido.
Gente, é muito bom. Muito, e o mais bacana ainda da história, que ainda vou fazer esse trabalho, e para a próxima vou trazer esse trabalho meio que pronto, é pegar as passagens que ela cita os contos, né? E que está tudo ali. É muito bacana. É a compilação da vida, de alguma forma, né? É muito bom. Tem a parte, Ana, que ela fala da Betânia. Não sei, acho que é o Gregório. Quem que está falando da Betânia aqui? Que ela diz que é como um licor quente. Ouvir a voz dela. Que bonito. Ela faz uma alusão à Betânia mesmo. Ela está ouvindo a Betânia, ela está tomando banho e a voz da Betânia diminui. É muito bacana. Isso mesmo. Mas, Carla, você lembra o nome? Eu nunca lembro direito o nome desse filme. É um filme é uma terapeuta e que ela trata com homens que têm distúrbios neurológicos e ela faz sexo com esses homens exatamente para ensinar como eles podem enfim, desempenhar. Você conhece esse filme? Não conheço. Esse filme é real, é baseado numa história real, e inclusive ela foi muito criticada. Esse filme, inclusive, ficou muito pouco tempo em cartaz, porque eu acho que também mexeu com o moralismo das pessoas, né? Porque ela era... Terapia, sei lá. A Mônica escreveu aqui, Terapia do Sexo. Isso, Esse? isso. Acho que sim. Acho que sim. Eu não me lembro exatamente o nome, mas ela é uma profissional e o marido sabia, e o marido não tinha qualquer questão em relação a isso, né? Porque ela também, ela poderia até estar fazendo, vamos dizer, sei lá, treinando, né? Sei lá, garotas de programa para dizer que como foi Master e Johnson fizeram isso, né? Eles treinavam, né, as garotas de programa para que elas pudessem entrar na pesquisa e eles fazerem aquela pesquisa em larga escala. Mas, enfim, isso não vem ao caso. O que me lembrou dessa filha da Cordélia, que anda com esses homens idosos, o que ela responde para a mãe, né? Ela responde para a mãe uma coisa parecida, porque a mãe está o tempo inteiro incomodada, né, com essa preferência da filha, e a mãe dá uma chacoalhada nela e a menina responde: eu gosto de vê-los felizes, né? Algo assim que ela responde. Então, eu me lembrei, né? Eu falei, será que ela não se inspirou nessa história? Porque essa é uma história verídica, inclusive, né? Mas, enfim, o objetivo dessa história é terapêutico. Mas, quer dizer, ela não fala, a menina não fala de uma atração. Não, eu me sinto atraída. Ela fala, não, eu quero ver esses homens, né, idosos, no caso, felizes. Eu falei, puxa, mas me lembrou esse filme, essa história. Eu não sei se o pessoal aqui assistiu. Você assistiu, Cláudia? Assisti. Ele já é um tempo que ele ficou muito pouco tempo em cartaz. Eu já cheguei a procurar, não achei. Eu vou ver se eu encontro e se eu encontrar, Leila, eu ponho o link. O Jorge escreveu aqui no bate-papo. Há pouco tempo ele estava na Netflix, Leila. Não faz muito. Na Netflix? Sim, não faz muito ele estava na Netflix. Não sei se já saiu, mas ele é fácil achar nos streamings, fácil. Tá. Ou na Amazon, ou na Netflix. Esses bem comuns, assim. Eu acho que era na Netflix. Esse filme é bem antigo. Mas ele é bem antigo, mais de 10 anos. Mas eu acho que está na Netflix. Eu vou dar uma procurada. Tá como Terapia do Sexo? Terapia do Sexo, exatamente. Tá. Que bom escutar a Lé aqui, com a nossa curadora também. Olá, boa noite. Boa noite, Lé.
Obrigada. Só contribuir com a fonte, com o streaming, né? Eu só contribuo com o streaming. A Leia ao cinema. O que o Jorge falou, Carla? O Jorge escreveu que a Rosona acha que a velhice é obscena. Da sua fala, Leila, que você estava dizendo, do absurdo da filha se envolver com homens mais velhos, né? Que teria idade para ser o pai dela, né? Sim, e o Jorge fez esse comentário, né? Que para a Rosona a velhice é obscena. Então, imaginar a filha jovem, né? Jovem, com esses homens, né? Que já são idosos, né? Velhos. Ela fala homenzarrada, né? Fica pesado, né? Homenzarrada, né? Ela inventa, né? Quer dizer, nunca eu ouvi esse termo, homenzarrada. Eu ouvi qualquer outra, ou machaiada, eu já ouvi falar, né? Do modo depreciativo, mas homenzarrada eu nunca ouvi, né? E tem tudo a ver, né? E tem as viagens, né? A mãe fica querendo que ela encontre que pelo menos que eram velhos que não tinham nem dinheiro, né? Pobre, né? Além de tudo, era pobre. Não, e a passagem da história do Raul, a gente não sabe. A Cordélia está de camisola, que ele está vendo o corpo dela, né? A calcinha, né? Aquele corpo bem feito, ele pensa que a Rosana já teve aquele corpo um dia, né? E que o Gregório faz exatamente por ela naquela idade, naquela fase, né? E ele enxerga, o Raul fala que apesar da idade que ela tem, ela está inteiraça. Ele fala do seio, ele fala da pele, ele fala... Dos pés, né? Ele fala dos pés, porque exatamente ele enxerga a partir dos pés, né? Das pernas, ele faz uma avaliação muito positiva dela, né? Do ponto de vista físico mesmo, ele não faz do ponto de vista mental, né? A impressão que dá é que ele acha ela uma doida varrida, né? Nossa, doida. Você é louco, o Diogo. O Jefferson escreveu aqui, talvez venha do aumentativo de homenzarrão. Pode ser. É verdade. E a Mônica falou que o filme se chama As Sessões, não é Terapia do Sexo. Então, eu vou ver. As Sessões. Eu ia dizer que Terapia do Sexo não tem, com o Mark Ruffalo e a Gwyneth Paltrow, e eles se envolvem, os dois têm um vício, eles fazem sessão de terapia em conjunto, porque os dois são viciados em sexo. Não é esse o caso. Não é esse. Não é esse o caso, Não é outro filme. A terapeuta sexual, que ela vai, as pessoas que, por exemplo, combatentes de guerra, que ela vai, que as pessoas estão impotentes. No geral, distúrbios neurológicos, né? Que estão impedindo de funcionar. Ela faz, as pessoas, ensina as pessoas a terem prazeres de outra forma. E o marido sabia, era uma profissão, enfim, como outra qualquer, ela levava aquilo, né? Sim. E ela não impressionou. A atriz, eu não lembro o nome dela, né? Depois você vai lembrar. Não lembro o nome dela. Bom, depois eu lembro. Mas, enfim, é muito bom. Isso. A Mônica fala que é a história de Mark O'Brien, um homem com o corpo paralisado do pescoço para baixo, que resolve, com quase 40 anos, contratar uma terapeuta sexual para perder a virgindade. Isso mesmo. Ellen Hunt, isso mesmo. Mônica, Ellen Hunt, nossa. É ótimo. E é isso, gente. Então, na próxima, que deu uma delícia estar com vocês, muito bacana, muito gostoso. Essas horas que a gente vai desnudando e vai, sei lá, trazendo cada uma de vocês, vai trazendo um pedacinho de vocês para poder preencher essa história linda, né? Com esse olhar, com esses comentários, com essa dando vida de novo a essa Rosona Rosaia aí. Muito bacana. Muito lindo. E o próximo encontro, então, teremos no dia 26 de fevereiro, que é a última quinta do mês
né, do próximo mês, e a gente vai para a segunda parte do livro. Será o penúltimo, com as horas nuas. E aí, quem sabe até lá a gente tem a playlist também. Acho que é um... Vou mandar no grupo para a gente começar a fazer. É um bom exercício para nós. Ana Cristina ajuda a gente. E outra coisa, gente, é importante explicar que nós fizemos 100 páginas dessa vez, porque nós pulamos um mês, tá? Em função das festas de fim de ano. Então, foram 100 páginas, agora a gente vai ler 50, então dá mais tempo de respirar. Para poder aprofundar, né? Afinar um pouco mais essa Rosona maravilhosa e esse Raul, que é um querido, tá bom? Então, um beijo, Denil, estou te vendo, Ana, prazer em te ver aqui. Ana, outra cinéfila também, a Denil, não perde, mas o Leica, bom estar com você, Renata. A Marta também, querida, está aqui com a gente. Eni, obrigada por te ouvir, muito gostoso. Olha, Cris, vamos montar a nossa história, tá? Eu estou fora, por enquanto, vamos montar, mas deixa eu só arrumar umas coisinhas que eu estou arrumando aqui, eu volto a falar contigo para a gente montar o nosso projeto de adolescente, tá? Ana, adorei te ver, Leia, queridíssima, saudade de você, muito bacana. Roberta, que delícia te ver. Cláudia, obrigada. Maria Cristina, um beijo para todo mundo. Mônica, obrigada pelas contribuições todas, gente. Obrigada pelo carinho, pela presença. Muito bom estar com Leila. Muito delícia te ouvir. Obrigada. Abraço. Obrigada a todos. Seguimos com a Lígia, então. Mês que vem. Obrigada pela noite. Beijo, Carla. Beijo todo mundo. Carla, Cláudia, todo mundo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijo com carinho para vocês. Tchau, Zuleika. Obrigada. Um beijo. Tchau, boa noite. Tchau, Roberta. Boa noite. Beijo, Mônica. Obrigada, querida. Obrigada.